Olá, queridos alunos. Espero que vocês estejam todos bem nesses tempos de pandemia. Preparei um material para a nossa aula de hoje, então vamos dar uma olhadinha. Vamos começar hoje a trabalhar com listas, né? Vamos dar uma olhadinha, então, quais são os nossos objetivos da aula de hoje. Nós temos 3 grandes objetivos, né? Ter uma visão geral a respeito de listas, né? Para a gente entender o que são listas e começar a pensar um pouquinho nessas listas. Nós vamos ter a parte de introdução a tipos abstratos de dados, né? E vamos fazer alguns exercícios também na aula de hoje. Tá? Então, com relação aos tipos de dados, né? Primeira coisa de tudo, eu queria recapitular com vocês a respeito aí dos tipos primitivos de dados, né? Que são aqueles tipos de informação mais básicos que existem e que não tem como dividir ela, né? É a informação unitária mais básica que tem. Então, em Java, nós temos lá o int, o double, o char, string e boolean, né? Que são os tipos primitivos de variáveis. Por que eu estou mostrando esses tipos primitivos, recapitulando esses tipos primitivos? Porque agora nós vamos ver os tipos abstratos, né? E qual é que é a ideia dos tipos abstratos de dados, né? É permitir que uma única variável agregue, né, junte dentro dela mesmo várias informações, por exemplo, a respeito de um mesmo indivíduo, a respeito de um funcionário, como nesse exemplo aqui, né? Como é que vai se fazer isso? Né? Vai se juntar várias variáveis de tipos primitivos ou outras variáveis já compostas, né? Outras variáveis abstratas dentro dessa uma variável. Né? Essa é a ideia geral assim, para a gente trabalhar com tipos abstratos de dados. E os tipos abstratos de dados são a base para a gente começar a trabalhar com a parte de listas. Né? Então, vamos ver um pouquinho o que são as listas. Né? Botei aqui o conceito de listas. Né? Então, lista linear é um conjunto de elementos de mesmo tipo. Certo? Então, ou seja, são elementos que estão relacionados entre si. É o conceito de lista que a gente pode utilizar no nosso dia a dia. Né? Por exemplo, uma lista de compras de mercado, uma lista de números, uma lista de animais, né? Independente, a ideia é a mesma. Então, sempre que no computador nós precisarmos organizar as informações, certo? Com elementos que estão relacionados entre si, nós vamos utilizar listas. Isso é muito utilizado em programação. E é por isso que é um dos tópicos aqui em estruturas de dados. Né? Vocês já podem ter visto aqui, né, essa primeira estrutura que eu deixei representada aqui, ela lembra bastante um vetor, né? E realmente é um vetor. Tá? O vetor é uma forma que nós temos de implementar as listas. Certo? Outra forma que nós temos de implementar listas é com alocação dinâmica de memória, que seria essa segunda forma de representação aqui. Né? Já vamos ver cada um deles, tá? Então aqui, retomando um pouquinho a respeito aí das aplicações de listas, né? Alguns exemplos, né? Lista de notas de alunos, por exemplo, lista telefônica, relação de clientes de uma agência bancária, os setores de um disco rígido, né? Que precisam ser acessados pelo sistema operacional, ou a lista de pacotes a serem transmitidos através de uma rede de computadores, ou então uma lista de chamadas de subrotinas do sistema operacional, né, que de repente pode até dar um Stack Overflow, que você já deve ter visto muito esse erro aí no computador, às vezes aparece ali, né, aquela antiga tela azul que dava bastante no Windows, agora diminuiu, né, mas aquele Stack Overflow né, um erro de estouro de pilha. Né? Já vamos ver daqui a próxima aula, provavelmente já vamos estar trabalhando com pilha, e vamos ver certinho o que é uma pilha para o computador. Né? E aí, tipos de listas. Né? Nós temos, quando fala em tipos de listas, aí depende. Vários autores classificam elas conforme várias situações, conforme várias características da lista. Né? Então elas podem ser classificadas quanto ao conteúdo, quanto à ordenação, a forma que elas estão alocadas na memória, quanto às operações, né? Podem ser realizadas com elas.
Então, quanto ao conteúdo, né? Nós temos aí as listas homogêneas e heterogêneas, né? As homogêneas é quando a lista ela emprega só tipos primitivos de dados, ou seja, como por exemplo, né, os vetores, né, que vocês já vinham trabalhando e tal, que vocês já trabalharam bastante lá anteriormente, né? Os vetores são um exemplo de estruturas homogêneas. Heterogêneas, certo? Aí nós temos os tipos abstratos de dados quando, por exemplo, né, opa, aqui a minha imagem que ficou na frente, deixa eu trocar aqui. Quando, por exemplo, nós temos uma implementação a partir de um vetor, certo? Só que cada posição do vetor eu consigo estar armazenando mais do que uma única informação. Como é que eu faço isso? Eu declaro um vetor de um tipo abstrato de dados. Então, eu primeiro defino o tipo abstrato de dados e depois eu faço um vetor desse tipo abstrato de dados, por exemplo. É uma das formas de implementar, certo? Também temos classificação quanto à ordenação, né? Que ela pode ser ordenada, essa lista, ou ela pode ser não ordenada, né? Então, não ordenada são números fora de sequência, né? Ordenada é quando os números estão em sequência, seja crescente ou decrescente, mas eles têm uma ordem entre eles, né? Aqui com relação a quanto à alocação de memória, né? Então, essa alocação de memória ela pode ser estática, através de vetores, ou ela pode ser dinâmica, né? Utilizando ponteiros, o conceito de ponteiros, né? E aí cada nó, cada uma desses elementos, cada um desses conglomerados de informações a gente chama de nó, né? Então, cada nó aponta para o próximo nó, certo? Elas também podem ser classificadas quanto à natureza das operações que são realizadas com elas. Então, normalmente as listas elas têm operações comuns, né? Inserir, pesquisar e remover elementos, mas ela também tem operações específicas que descrevem como ocorre cada um desses processos, né? E aí nós temos outras classificações, por exemplo, pilha, fila, árvores, certo? Então são implementações de listas que se baseiam também nessa questão de alocação dinâmica e de nós, ou então na implementação estática, que também dá para implementar eles, né? Mas são mecanismos, são formas como isso funciona, que isso está organizado dentro da lógica lá da programação, e aí que define cada um desses tipos de elementos, né? E aí, só para retomar aqui, né, de novo, então, quanto à alocação de memória, né, nós temos duas formas principais, que é a alocação estática e a alocação dinâmica, né? Na primeira parte agora, né, até mais ou menos metade ali, nós vamos trabalhar com alocação estática, certo? Ou seja, nós vamos definir um tipo abstrato de dados e vamos trabalhar em cima da implementação de um vetor, é dessa forma que nós vamos implementar, né? E aí, depois que nós terminarmos de ver essa parte de implementação estática, que é mais parecida com tudo que vocês já viram até agora, né? Nós vamos partir para a alocação dinâmica, certo? Onde os dados, qual é que é a grande diferença dos dois? É que na estática, os dados, eles são alocados todos no começo da execução do programa, né? Ou ao menos o espaço de memória é reservado para esses dados no início da execução do programa, né? E você tem um tamanho fixo de elementos ali, que estão colocados de forma contínua na memória, de tal modo que eu consigo acessar cada um deles dizendo o índice, né? O númerozinho que está aqui em cima, né? Informando o índice, eu consigo acessar cada um desses dados. Então, essa é a forma de implementação estática. E nós temos também a forma de implementação dinâmica. Nessa representação aqui, sempre vai ter um ponteiro que aponta para o início da lista, certo? E aí, cada nó da lista vai apontar para o próximo, certo? Essa é a ideia, até que chegue no fim, tá? O que acontece? Na alocação dinâmica, esses nós, eles não são todos alocados no início do programa. Eles são alocados conforme a demanda, conforme a necessidade, certo? Então, essa é a primeira característica. A segunda característica é que, por exemplo, assim, se eu precisar inserir, por exemplo, se eu tiver uma lista ordenada ou
por qualquer outro motivo, por exemplo, quiser inserir aqui, ó, nesse exemplo aqui em cima que está posto aqui, por exemplo, se eu quiser inserir um novo elemento entre o João e a Ana, certo? Entre esses dois elementos aqui, o que eu preciso fazer? O que eu precisaria fazer? Eu precisaria deslocar o Caio aqui para um lado, daí a Maria um para o lado, a Ana um para o lado, para abrir um vazio aqui, né? Para daí conseguir alocar um novo elemento aqui. Na alocação dinâmica eu não preciso fazer isso. Eu só aloco um novo elemento, certo? E digo para que o meu ponteiro anterior passe a apontar para ele e ele passe a apontar para o próximo. Tá? Então eu não preciso fazer esse deslocamento de conteúdo para, por exemplo, fazer uma inserção no meio da lista que eu já tenho. Tá? E o que a gente ganha com isso? A gente ganha com isso em desempenho. Né? Aí é que começa a dar as diferenças, por exemplo, quando um programa faz alguma coisa de forma muito rápida e outro programa leva muito tempo para executar a mesma tarefa. Né? São diferenças na implementação e principalmente na manipulação dos dados que dão essa grande diferença aí de desempenho entre as aplicações. Tá? E aí, dito isso, a gente termina essa parte de visão geral, tá? O que é importante nesse momento aqui? Depois vocês dão uma revisada nesse material, eu vou deixar ele todo no Siga, né? Mas aí vocês entenderem que nesse primeiro momento nós vamos estar trabalhando com esses conceitos todos aí implementados de forma estática, principalmente trabalhando com vetores, né? Essa é a nossa ideia. E depois nós vamos estar fazendo utilização de alocação dinâmica, né? No segundo momento, depois, com calma, tá? Então, no início agora, todas as nossas implementações vão vir implementadas de forma estática, ok? Então, próximos passos, né? Aqui, esqueci que eu tinha botado esse slide aqui, que é justamente falando isso, né? Que agora nós vamos fazer essas implementações de forma estática, né? Baseada em vetores, né? Em cima de vetores, e no futuro, aí nós vamos ver a parte de implementação dinâmica disso daqui, como é que a gente faz certinho isso aqui, como é que a gente implementa. Então, nesse momento, só para a gente saber que existe e que nós vamos trabalhar, tá? Mais para frente nós vamos ver com calma como é que isso acontece, o que a gente precisa, tá? Com relação às implementações estáticas, né? Quando eu tenho uma estrutura homogênea, certo? Que são os vetores normais que vocês já trabalharam, é tranquilo, né? A operação deles é muito tranquila, vocês já fizeram bastante, né? Então nós vamos focar principalmente para trabalhar com essa segunda forma aqui, onde nós vamos ter estruturas abstratas, né? Que permitem que dentro de uma mesma posição aqui eu esteja armazenando mais informações do que apenas um dado primitivo, né? Um daqueles tipos de dados primitivos. Nós vamos focar em trabalhar com vetores, né? Mas daí agora trabalhando com tipos abstratos de dados, ok? Então agora vamos para uma parte mais prática, né? Terminou essa parte introdutória aqui a respeito de listas e do porquê de listas, né? Vamos ver uma parte um pouquinho mais prática a respeito de tipos abstratos de dados. E aproveitando também, daí já vamos ver um pouquinho da prática de implementação, né? Do que nós podemos fazer lá no NetBeans, tá ok? Então eu vou passar aqui para outro material que eu disponibilizei para vocês ali no Siga, né? Esse aqui é mais textual, então falando a respeito ali agora da parte prática, né, de implementação, né, dos tipos abstratos de dados, também são chamados de registros, né? E vamos ao que nos interessa, né? Então o TAD, o tipo abstrato de dados, a ideia dele o que é? É juntar para que em uma mesma variável eu consiga guardar várias características, várias informações de um determinado elemento que vai compor a minha lista, né? O TAD, ele permite que eu faça dentro dele, além da descrição das características dos campos, né, que vão formar aquele meu registro ali, ele permite também que eu coloque subrotinas ou operações, né? E isso daí é justamente a base da programação orientada a objetos, né, que é a disciplina do semestre que vem de vocês. Nesse momento, nós não vamos focar em nada relacionado à programação orientada a objetos, ok? Programação orientada a objetos tem uma série de características, uma série de funcionalidades que vocês não viram
e que não cabe nesse momento nós estar utilizando elas, nem esmiuçando elas, tá? Então, basta que vocês saibam que isso daqui também é a base depois para a programação orientada a objetos, né? E nós vamos trabalhar principalmente com a definição dos campos aqui, né? Então, nós vamos ter um mesmo espaço, uma mesma variável, né? Que consegue, por exemplo, armazenar 3 características, ou 4, ou 5, ou 10, ou 20 características, conforme for o problema. Ok? Então, para conseguir trabalhar com o TAD, nós sempre vamos ter que seguir 3 etapas, certo? Primeiro, nós vamos ter que... Deixa eu aumentar aqui. Aí ficou melhor, eu acho, né? Primeiro, nós vamos ter que definir a estrutura do TAD, certo? Ou seja, quais vão ser os campos que ele vai armazenar, por exemplo, nome, função, salário, ou dependendo do problema, quais são as outras características que ele vai ter que armazenar. Isso é o programador que define, né? Vocês, programadores, é que vão dizer quais vão ser esses tipos. Depois, eu tenho que declarar uma ou mais variáveis desse TAD que foi definido na etapa 1, certo? Ou, no caso de listas, né? Eu vou ter que declarar um ou mais vetores para estar trabalhando com esse TAD, certo? E depois que eu declarei, eu ainda preciso inicializar cada uma dessas variáveis de TAD, né? E se for um vetor, eu tenho que inicializar cada uma das posições do vetor, certo? Então vamos ver como é que a gente faz cada uma dessas 3 etapas aqui, tá? Então, primeira coisa aqui, ó, quando a gente vai a etapa 1 lá, né, definir a estrutura do TAD, certo? Em Java, que é a nossa linguagem foco aqui, como é que a gente faz isso? A gente utiliza o próprio comando de classe, certo? Então, nós vamos definir uma nova classe. Através da definição de uma nova classe é que eu consigo definir quais vão ser os campos desse meu tipo abstrato, ok? Depois que eu definir a classe, com todos os campos que vão compor esse registro, ou esse nó, né, eu preciso declarar uma variável desse tipo abstrato, certo? E por último, eu preciso inicializar. Para inicializar, nós vamos utilizar o comando new, certo? O comando new é justamente que inicializa um espaço de memória para um tipo abstrato de dados, ok? E aí, feito isso, né? Feito essas 3 etapas, aí nós estamos prontos para trabalhar com as variáveis. Tá, mas como é que a gente faz? Ora, a gente sempre vai colocar o quê? Por exemplo, aqui, ó, foi declarado, ó, ter funcionário, um funcionário, certo? Então, o nome da minha variável é um funcionário, ok? Esse aqui é o nome da variável, certo? Ter funcionário é o tipo de dado. Que tipo que é? Ah, é um tipo abstrato de dado, que foi definido aqui na etapa 1, certo? Que é uma outra classe, que vai ter todos esses campos aqui dentro dessa classe, ok? Então, um funcionário vai ter todos esses campos aqui. E como é que eu faço para utilizar isso? É muito simples, basta eu colocar o nome da minha variável, ponto, o campo que eu quero estar trabalhando. Ok? Então, por exemplo, assim, ó, se eu quiser mostrar na tela, né, eu coloco ali system.out.println, um funcionário, que é o nome da variável que eu escolhi, ponto, o campo que eu quero mostrar na tela. Ok? Se eu quiser, por exemplo, que o usuário preencha isso aqui via teclado, eu boto uma mensagenzinha lá, só para o usuário não se perder, para ele saber o que ele é para fazer, certo? Pego do teclado, normal, que nem nós vimos fazendo, e jogo para dentro dessa variável um funcionário, ponto, né? E o campo que eu quero que armazene. Então, por exemplo, se eu tiver 3 campos, como é esse exemplo aí, eu vou ter que fazer 3 leituras do teclado para conseguir essas informações, né? E aí, em seguida, aqui eu trago um exemplo já de um programa completo, né, com TAD. E aí só tem um detalhe, né? O TAD, né, nesse exemplo aqui, primeiro eu coloquei aqui um exemplinho simples, né, para vocês verem tudo no mesmo arquivo, como é que fica, né? Primeiro trabalhando com uma variável simples, certo? E depois um exemplinho aqui para trabalhar com um vetor de TAD, ok? Aí declaro o vetor de TAD, né? Primeira coisa aqui em cima aqui, ó, fora da classe, olha só, meu programa normal, a classe dele tá definida aqui, ó, public class Java Application 33, por exemplo, se vocês começar lá no NetBeans por padrão, né? Então, fora dessa classe aqui, vocês definem uma outra classe,
certo? Que foi o que eu fiz aqui, ó. Eu defini uma classe chamada tProduto, com os campos nome, descrição e valor. Ok? Então, tProduto é o nome do meu tipo abstrato de dados. Então, aqui embaixo, quando eu declarei um vetor, o que eu faço? Eu coloco aqui tProduto, certo? Depois coloco aqui que vai ser um vetor, certo? Igual a new tProduto e o tamanho do vetor que eu quero, por exemplo, de 5 elementos, certo? Então, cada uma dessas 5 posições desse vetor vai guardar 3 informações. Então, você guarda 3 informações, né, vezes 5 posições, vão ser 15 dados que vão ser armazenados dentro dessa estrutura aqui, certo? Ah, e como é que eu faço quando eu estou trabalhando com vetor? É bem simples. É a mesma ideia do vetor, né, que nós tínhamos que sempre que nós fôssemos manipular o vetor, nós informávamos o nome do vetor, que foi definido aqui, né? Então eu informo o nome do vetor, a posição desse vetor que eu vou estar trabalhando, por exemplo, aqui peguei o i, né, que vai ser meu contador aqui, que vai começar em 0 até 5, né? Então, determinada posição, ponto, e o campo dessa posição que eu quero pegar. E aí, cada uma das posições do vetor vai ter tantos campos quantos for definido lá no TAD. Né? Então, se você definir lá um TAD, por exemplo, com 20 campos, cada posição do vetor aqui vai ter 20 posições. Acaba funcionando de forma muito parecida com uma matriz, né? Mas é TAD, é tipo abstrato de dados, né? E aqui depois, aí eu coloquei um exemplinho aqui de uma subrotina, né? Que mostra tudo que está dentro de um vetor de tipo abstrato de dados. Só para vocês verem como é que funciona a parte de subrotina, de passagem de parâmetro e tal, né? Então aqui eu chamei o mostra, né? E aqui eu passei o vetor inteiro. Tá vendo aqui, ó, vet produtos, ó, eu passei ele inteiro com tudo que tem dentro dele, para essa subrotina. E a subrotina está declarada logo em seguida aqui, né? Daí eu coloquei aqui, né, um lacinho de repetição, e aí eu fui mostrando aqui, eu só botei aqui montei uma mensagenzinha aqui, né, e aí vai sair lá na tela, nome, vet indexado de tal posição, ponto nome. Tá? A descrição, vet de tal posição, ponto descrição. Né? E aí para mostrar na tela, valor, vet de tal posição, ponto valor. Né? E aí mostra tudo que tem no vetor, do início até o fim. Ok? E aí depois aqui eu deixei uns 3 exercíciozinhos aqui para vocês fazer, né? O primeiro, os primeiros aqui, deixa eu ver, utilizando o TAD, a nota de 35 alunos, então já é um vetor de tipo abstrato de dados, né? TAD de livros, né? Para armazenar dados de livros e depois retorna uma string no formato ABNT. Né? Lembra lá na referência que vai cair a stringzinha, nome do autor, sobrenome do autor, vírgula, os primeiros nomes abreviados, ponto, aí é o nome do livro. É aquela parte que está em negrito não precisa fazer, tá? Só que é maiúsculo, minúsculo ali e formatar. Então o TAD, por exemplo, de um livro, certo? Quando vocês for definir o TAD do livro, quando vocês definem o TAD de um livro, que a primeira coisa que vocês têm que fazer seria o equivalente a isso aqui. Tá? Quando vocês vão definir o TAD do livro, certo? Quais são os campos que compõem o livro? Ah, o livro tem um título, o livro tem um autor, pelo menos. Para facilitar, vamos botar só de um autor aí para não complicar muito a vida de vocês, né? Então tem o nome completo do autor, certo? Tem a editora, tem o que mais? O ano de lançamento, tem o local de lançamento, tem mais alguma informação que tem que ter do livro lá para formar a referência? Então, por exemplo, o ano. O ano é um dado do tipo inteiro. Né? Edição. A edição é um número também. Né? Então, depois você tem que fazer aquela manipulação de caracteres. Para quê? Para deixar aqui no TAD, por exemplo, o nome do autor, certo? O nome do autor, vocês vão guardar o nome inteiro do autor. Ok? E aí depois vocês criam uma subrotina, né? Por exemplo, parecido com essa daqui, só que ao invés de mostrar tudo, né, simplesmente só jogar na tela, que nem eu fiz aqui, vocês vão primeiro manipular essas strings para conseguir chegar numa única string que contém a referência bibliográfica de um livro. Tá? Que nem tem que ser lá no formato ABNT bonitinho que vocês estão tendo metodologia científica agora também, então devem estar vendo isso aí. Ok? Então, primeiro define o TAD para guardar as características de um livro e depois
uma subrotina que mostra a referência bibliográfica no formato ABNT, né? E o terceiro aqui, último, né, criar um programa com um menuzinho de opções aqui, que é para fazer as operações básicas aí com lista, né? Cadastrar um cliente, apresentar a listagem, procurar se um cliente está dentro lá do meu TAD ou não. Ah, como é que eu faço para procurar? Ora, a pior forma que tem, e a única que nós temos nesse momento, que nós vimos até agora, é ir posição por posição e verificar. Por exemplo, posição 0, né? É o nome do fulano que eu estou procurando? Não. Então passa para a posição 2. Posição 2 é o nome do fulano que eu estou procurando? Não, não é. Então passa para a posição seguinte, vai indo, até encontrar. Encontrou o nome? Beleza, mostra essas informações na tela. Não encontrou o nome? Diz que não encontrou. Tá? Chegou no fim do vetor. Por exemplo, o vetor tem 50 posições. Não encontrou aquele nome, não está em nenhuma das 50 posições? Informa isso para o usuário. Ok? Mais uma opçãozinha aqui, mostrar os clientes que têm código de área 47, né? E opção 5 sair. Então você fica nesse menu aqui até que o usuário escolhe a opção 5. Se não escolher a opção 5, você continua apresentando esse menu de opções aqui. Então permite para o usuário cadastrar novos clientes com CPF, nome, endereço e telefone. E daí depois que ele cadastrou um único cliente, você mostra de novo esse menuzinho de opções aqui. E aí, se ele quiser cadastrar o segundo cliente, ele seleciona a opção 1 novamente. Então, a opção 1 cadastra um cliente, não todos os clientes do vetor, tá? E aí é só fazer essa listagenzinha aqui para conforme está o modelo aqui. Então, vamos dar uma olhadinha a parte prática lá no NetBeans, como é que ficaria. Vou começar um projetinho novo aqui na minha máquina. Lembram lá como é que faz? Java, né? Próximo. Aí vocês dão o nome do projeto lá. Aqui no caso, eu vou deixar esse nome padrão, que já aparece aqui mesmo. Tá? Projeto 134. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho o tamanho da fonte aqui, né? Então, essa parte de comentários que tem aqui, vocês podem até apagar, né? Que não tem problema. Só cuidem para não apagar o que não é comentário, que aí o programa de vocês para de funcionar. E aqui é onde é que a gente escreve o nosso código principal, né? Nosso programa principal. Então, lembre-se, primeira coisa que nós temos que fazer 3 coisas, né? Vamos recapitular. Nós temos que fazer 3 coisas para trabalhar com o TAD. Ok? Tem que seguir sempre essas 3 etapas aqui. Então, primeira coisa, nós temos que definir a estrutura do TAD. Depois, declarar uma ou mais variáveis desse TAD para nós poder trabalhar com elas, né? E nós também, antes de definir os valores propriamente ditos, nós temos que inicializar cada uma das variáveis, né? Então, vamos lá para o NetBeans. Onde é que eu coloco? Primeira coisa, então, definir o TAD, o tipo abstrato de dado. Onde é que eu vou? Lembre-se que eu disse que era na classe, era uma nova classe que nós íamos criar, né? Então, é fora dessa classe aqui que nós vamos estar criando. Então, aqui em cima, por exemplo, aqui eu poderia colocar a minha nova classe, tá? Mas, por uma questão de organização, né? Até para permitir nós criar bibliotecas e depois estar reutilizando isso, vamos ver como é que a gente faria para fazer um arquivo à parte, para definir tudo que é do TAD num outro arquivo. E aqui nesse programa principal a gente só está chamando as subrotinas ou o tipo abstrato de dado que nós definimos lá no outro arquivo, tá? Então, para criar um segundo arquivo de código-fonte dentro desse mesmo projeto, a gente faz assim, ó, vem aqui no menu Arquivo, e daí seleciona a opção Novo Arquivo aqui. Aí aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui para vocês. Acho que melhorou, né? Então aqui ele vai deixar o nome do programa de vocês, que vocês colocaram por padrão lá, deixem aqui o programa de vocês, e aqui vocês selecionem Java, certo? E aqui do lado direito vocês selecionem aqui classe Java, certo? Aí diz aqui, ó, cria uma nova classe simples, né? Esse modelo é útil para a criação de novas classes não visuais, que é o nosso caso aqui, né? E aí clique em próximo e finalizar. O que ele fez? Opa! O que ele fez aqui para nós? Se nós olhar aqui na parte de projetos aqui, ó, da nossa aplicação, nós temos aqui o arquivo
de código-fonte principal, né? E ele criou aqui nova classe, certo? Ah, mas ele deixou aqui, ó, um nomezinho meio feio aqui para o meu TAD. Não gostei disso daqui. Então, vou mudar. Vou começar um outro arquivo. Eu venho aqui, Java, certo? Aí clica aqui em próximo. E aí aqui, ó, nome da classe. Aí aqui eu coloco o que eu quero de nome para essa classe. Então eu vou botar aqui, por exemplo, TAD, certo? Para deixar claro que aqui eu estou definindo um TAD novo, um tipo abstrato de dados. Eu vou colocar aqui TAD, aí depende do que eu vou trabalhar, né? Então vamos supor que eu queira manipular, que eu queira fazer uma lista, por exemplo, de informações de notebooks, certo? Eu quero cadastrar vários notebooks para ter uma lista de informações de notebooks. Então eu vou criar um TAD aqui, notebook. E aí clica aqui em finalizar. Então ele criou aqui para mim um TAD notebook.java. Deixa eu dar um zoom aqui, né? Aqui ele criou para mim um TAD notebook.java. E aqui, ó, ele criou uma classe chamada TAD notebook. Ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou começar a escrever as características que eu quero armazenar de um notebook. O que são características relevantes de um notebook? Por exemplo, eu posso guardar numa string, eu posso guardar o modelo desse notebook, eu posso guardar o fabricante. Mais algumas outras características, eu posso ter um campo do tipo int, por exemplo, para guardar a quantidade de memória RAM que essa máquina vai ter. Eu poderia guardar preço, poderia guardar, enfim, poderia guardar quanto de HD que essa máquina tem. Então vamos colocar aqui RAM e HD. RAM, HD, enfim. Eu monto aqui a lista de características que eu quero estar armazenando. Tá? Se tiver 50 características, não tem problema. Só vai colocando todas elas dentro dessa classe TAD notebook aqui. Tá? Beleza, definimos tudo aqui. Depois eu volto lá para a minha aplicação principal. Vocês podem navegar aqui por cima também, se ele já estiver aberto, né? Aqui em cima nessas abinhas aqui do NetBeans, ou aqui pela abinha de projetos aqui, né? Vocês podem vir por aqui também e voltam lá para o método main, certo? No método main aqui é que nós vamos escrever o nosso código, porque o programa começa a ser executado sempre a partir do main, né? Então o que eu tenho que fazer? Eu já defini o meu tipo abstrato de dados, a segunda etapa o que é? Declarar uma ou mais variáveis daquele tipo abstrato de dados, ok? Então vamos recapitular. Se eu quisesse guardar, se eu quiser declarar uma variável comum, o que eu faço? Eu coloco aqui o tipo dessa variável, né? E depois o nome dela. Por exemplo, double A, certo? E aí eu tenho uma variável chamada A, que é do tipo double, ok? Tranquilo. Se eu quero declarar uma variável de um tipo abstrato de dados, o que eu vou fazer? Eu vou seguir a mesma metodologia. Primeiro eu coloco o tipo, certo? Então agora o meu tipo é um tipo abstrato que eu acabei de definir. Então aqui vai ser TAD notebook, certo? Se vocês apertar Ctrl espaço, ele tenta sempre completar para vocês, né? Então vai ser um TAD notebook, aí eu tenho que dizer o nome desse TAD notebook. Como é que vai ser o nome dele? Por exemplo, um notebook. E aí eu tenho, isso aqui seria a declaração, ok? Está declarado. E aí vocês viram lá no exemplo que eu tenho duas formas de estar inicializando isso. Eu posso fazer tudo junto numa linha, eu posso fazer em duas linhas, né? Então eu vou fazer aqui tudo junto numa linha só. Tá? De um notebook é igual a new, tá? De notebook, abre e fecha parênteses. Isso aqui é uma coisa importante, o pessoal costuma esquecer disso aqui. Então quando eu defino o tipo aqui, é só o nome do tipo, normal. Tá? Quando eu dou new aqui, ó, eu tenho que colocar o tipo e um abre e fecha parênteses aqui, ok? Senão não funciona, vai dar erro de compilação depois. Aliás, eu acho que já dá erro aqui, ele já fica até vermelhinho aqui. Isso, ele já disse que deu algum problema, né? É porque aqui tem que ter o abre e fecha parênteses, tá? Para dizer que ele vai inicializar um novo TAD. Tá? Esse abre e fecha parênteses indica isso, que ele vai estar criando isso na memória, alocando um novo TAD
né? Com new aqui. Muito bem. Feito isso, aí eu tenho a minha variável pronta para usar, certo? E aí agora eu posso colocar aqui, por exemplo, um notebook, ponto, e eu tenho todos aqueles campos lá, ó. Se eu der um Ctrl espaço aqui, ó, ele já tenta completar aqui para mim, ó. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês, para melhorar aqui, ó. Ele já traz tudo lá que eu coloquei lá na definição do TAD, o HD, RAM, fabricante e tal. Se eu, por exemplo, agora eu descobri que eu preciso mais uma característica do notebook que é muito importante. O que eu faço? Volto aqui no meu TAD Notebook, certo? Por exemplo, vamos supor que agora eu descobri que eu preciso guardar o preço, que antes talvez nem era um requisito do meu sistema, né? Então eu vou guardar agora também o preço, certo? Então eu volto aqui para o meu TAD, preço, certo? Vou lá na minha aplicação e aí a partir daí aqui já está pronto para utilizar o preço também. Olha, ele já traz o preço aqui também. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Então eu já consigo ver o preço aqui também. Ok? Então é tudo dinâmico. Mudou lá, já muda aqui, ele já sabe o que fazer. Então o que eu vou ter que fazer? Por exemplo, se eu quisesse, vamos supor que eu quisesse preencher, né? Por exemplo, HD, um HDzinho de 1 tera, certo? Ponto RAM, por exemplo, RAM, podia dizer que ele vai ter 16 GB de RAM, certo? Que mais? Eu podia colocar aqui um notebook, ponto... E aí eu vou preenchendo, certo? Fabricante, eu coloco aqui, por exemplo, Acer, sei lá, né? E vou preenchendo. Ou eu podia pedir para o usuário preencher isso aqui para mim, né? Para não precisar digitar tudo isso. Se eu quiser que o usuário digite isso aqui, o que eu tenho que fazer? A ideia é semelhante, né? Eu coloco aqui o nome da minha variável que eu já declarei. Aí, por exemplo, o preço, certo? Só que agora eu quero que o usuário informe, então eu vou pegar do teclado, né? Teclado.nextDouble, lembra? Ah, mas como é que aqui o contra espaço não está funcionando? O que deu? Lembra? Tem etapas preparatórias que eu tenho que fazer para utilizar o teclado. Então eu volto aqui e vou colocar aqui, ó, o scanner. Aí eu tenho que colocar também a importação, né? Então eu vou pedir para ele adicionar aqui a importação. Vou colocar aqui o import Java Util Scanner, certo? E aí eu consigo aqui, ó, né? Next double, né? Isso aqui faz pegar do teclado um valor e jogar aqui para minha variável um notebook, ponto preço, né? Claro, interessante seria, antes disso aqui, colocar uma mensagenzinha para o usuário para ele saber o que tem que ser digitado aqui, para ele não ficar perdido, né? Digite o preço. Aí já podemos dar uma brincadinha aqui só para ver como é que tá funcionando isso aqui. Aí aqui, quando eu coloco para rodar aqui, ele já está abrindo aqui, ele está abrindo, na verdade, por cima do código fonte. Deixa eu colocar aqui para baixo aqui. Isso. Ele fica mais parecido com a configuração padrão no NetBeans, deve ser como vocês também estão fazendo ali. Então aqui, o que aconteceu aqui? Ele definiu tudo certinho, preencheu aqui alguns campos e parou a execução aqui quando o usuário vai digitar esse preço aqui, porque envolve interação com o teclado, né? Ah, mas eu quero ver, professor, se está funcionando, se está tudo certo aqui, se está dando certo ou não. Então, por exemplo, podemos botar um breakpoint, como eu já mostrei na aula passada, né? Dar o play especial aqui, né? Depurar o projeto. Quando eu depuro o projeto, ele para a execução nessa linha aqui, a linha verde não foi executada ainda, né? Mas eu tenho a possibilidade de, por exemplo, parar em cima de uma variável aqui. E quando eu paro aqui, olha, aparece esse hintzinho aqui em cima, eu posso clicar no botãozinho de mais ali, e ele vai mostrar aqui, ó, por exemplo, um notebook, que é do tipo, olha só, o tipo de dado dele foi o tipo abstrato que eu defini, deixa eu dar um zoom aqui para deixar mais pertinho aqui. Então, o tipo de dado aqui é um notebook, e aqui, ó, as informações que eu tenho dele, né? Então, o notebook, ele tem modelo, ele tem fabricante, ele tem RAM, ele tem HD. Aqui aparecem os tipos de dados e aqui aparecem os valores que já foram preenchidos, né? Então, HD já foi preenchido, RAM,
fabricante e as outras duas informações ainda não foram preenchidas, né? Então, por isso que uma está zero e a outra está como nulo. Deixa eu sair daqui. Deixa eu tirar isso aqui. Vamos lá, de novo. Então, só funciona quando eu estou depurando o meu projeto. Então, eu vou parar tudo, clicar no botãozinho vermelho aí e vou começar de novo. Coloco um breakpoint a partir de onde eu quero testar o meu programa, tá? E dou play especial, que é aqui do ladinho. Tá? Não é esse verdinho aqui, é esse verdinho aqui do lado aqui que aparece depurar projeto. O que vai acontecer? Ele vai executar até chegar na linha que eu marquei aqui, que no caso era a linha 20. Tá? A partir daí eu posso parar meu mouse em cima de qualquer variável. Ok? Por exemplo, eu vou parar aqui em cima de um notebook. Quando eu paro a minha variável aqui em cima de uma determinada variável, ele aparece esse hintzinho. Às vezes tem que mexer um pouquinho para o lado assim o mouse, que ele é um pouquinho chatinho para carregar. Mas aí aparece esse hintzinho aqui, ó. Ele vai dizer aqui, ó, um notebook é igual a tudo isso ali, tal, tal, tal. Só que, se eu clicar nesse maisinho aqui, ó, que aparece aqui, tem um pequeno sinalzinho de mais aqui do ladinho esquerdo aqui. Quando clica ali no sinalzinho de mais, ele abre essa janelinha, ele expande, certo? E aparecem todas as características que já foram preenchidas. Aqui aparece, então, deixa eu aumentar aqui, aparece aqui o nome da variável, os campos que estão definidos para ela lá, o tipo de dado de cada um desses campos. Opa, saiu porque eu tirei o mouse de cima, né? E aparece aqui os valores que já estão preenchidos para essa variável. Então eu consigo acompanhar isso aí, tudo certinho, tá? Da mesma forma, se eu quisesse estar trabalhando, por exemplo, criar uma lista, né? Se eu quisesse implementar uma lista, se eu quisesse trabalhar com um vetor, o que eu vou ter que fazer? Na declaração aqui, deixa eu interromper tudo isso aqui, que é só de exemplo para vocês terem, né? Se eu quisesse, então, fazer uma lista. Para fazer uma lista, eu só preciso o quê? Mudar um pouquinho aqui a declaração, né? Em vez de declarar uma variávelzinha simples aqui, eu vou declarar um vetor. Como é que eu faço para declarar um vetor? Né? Segue a mesma ideia lá de declaração de um vetor homogêneo. Né? Um vetor homogêneo, de um tipo primitivo de dado lá. Se eu quisesse, por exemplo, um vetor de int, para guardar números inteiros, o que eu fazia? Eu colocava int, daí o nome do meu vetor, vet, é igual a new int, e aí o tamanho. Não só isso, né? Aqui no vet eu também tenho que colocar o símbolo aqui, né? Então aqui eu colocava, por exemplo, eu quero um vetor de 5 posições, certo? Então meu índice vai ir de 0 até 4, ok? Se eu quero declarar um vetor de um tipo abstrato de dados, eu vou seguir a mesma logística aqui, eu vou fazer da mesma forma, né? Então eu coloco o tipo, como é que é o nome do meu tipo abstrato de dados lá de notebooks que eu acabei de definir? É esse nome aqui, ó, tá de notebook, né? Então eu vou colocar aqui, ó, tá de notebook, Ctrl espaço para ele autocompletar, né? Aí eu tenho que dizer o quê? Eu tenho que dizer o nome do meu vet. Então esse aqui eu vou chamar de vet notebook. Então eu vou ter um vet notebook, certo? Igual a new. Aí eu tenho que dizer de novo o tipo de dado, certo? Então qual é o tipo de dado desse vet notebook? É TAD, né? TAD notebook. Que nem aqui eu repeti o int que está aqui na frente, né? Então aqui eu repito também o TAD notebook aqui. E aí eu digo aqui qual é o tamanho. Ah, eu quero um notebook, eu quero uma lista de notebook para guardar 5.000 notebooks. Por exemplo, né? Tamanho aqui vocês que definem quanto é que vocês querem guardar, tá? Mas tá aí, tá declarado o meu vetor. Então, recapitulando, primeiro eu defini o TAD, já estava definido aqui quando fui fazer o vetor, né? Então, beleza. Aí depois, declarar uma ou mais variáveis desse tipo abstrato de dados, que foi o que eu fiz aqui, e depois eu posso trabalhar com ele, né? Então, por exemplo, assim, se eu quisesse preencher três campos só. Esse vetor aqui tem 5.000 campos, ok? Mas vamos supor que eu quisesse preencher só três, só os três primeiros desse vetor aqui. O que eu faço? Eu vou ter que fazer um for, né? Que vai de 0 então até 3, certo? Para preencher os três primeiros. Aí eu vou colocar aqui informe o modelo do notebook. Ok? E aí eu vou colocar aqui, então, que o meu vet notebook, ponto,
modelo, aliás, vet notebook, qual posição? Da posição I, ou seja, da posição 0, que é a primeira vez que ele estiver passando, ponto, e aqui daí eu coloco o modelo, é igual a teclado, ponto, next line. Ok? Aí eu poderia pedir para ele digitar o próximo campo. Vet notebook. Aliás, primeiro botar uma mensagenzinha, né? Senão ele não sabe o que é para fazer aqui. Informe a quantidade de RAM, memória RAM. Aí coloca aqui vet notebook na posição I, no campo RAM, vai receber o valor do teclado, ponto, next int, né? Tem que variar aqui o next conforme o tipo do dado. E aí eu vou preenchendo todos os campos que eu tiver lá. Se eu tiver 50 campos aqui, eu vou preenchendo 50 campos. Ah, mas, por exemplo, lá naquele exercício, lá era para preencher só um campo de cada vez lá. Né? No exercício 3 lá que eu deixei para vocês lá. Vamos voltar lá. No exercício 3, vamos ver aqui, ó. Quando eu seleciono cadastrar, é para cadastrar um cliente, certo? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão botar esse menu dentro do laço de repetição, dentro de um while, né? Ou de um do while, porque vocês não sabem quantas vezes que isso aqui vai ser executado, né? E aí, vocês não vão ter um for assim que vai de 0 até 5.000. Vocês nem vão ter for aqui. Vocês só vão ter aqui, vão ler a opção que o usuário selecionou, se digitou 1, 2, 3, 4 ou 5, né? E aí vocês vão testar. Se ele digitou a opção, se a opção for 1, então faça tal coisa. Se a opção for 2, faça outra coisa, né? Então, se a opção for 1, aí você começa a preencher todos os dados lá que são pertinentes. Tá? Ah, mas como é que eu vou saber qual é essa variável aqui? Vai ter que controlar ela no braço, né? Começa ela com 0 e cada vez que ele for digitando um novo, vai incrementando ela. Muito simples, né? E aí, tá, aí tu preenche aqui. Só que lembrem-se de uma coisa muito importante, né? Lembrem-se da etapa 2. A etapa 2 que eu passei para vocês lá dizia o seguinte, olha só, vamos dar uma boa olhada nela aqui, ó. Declarar umas variáveis, né? E a etapa 3, depois tu tem que inicializar cada uma das variáveis de TAD. Isso vale também para cada uma das posições do vetor. Olha só, no exemplo aqui que eu dei para vocês aqui quando eu mexo aqui com o vetor, né? Cada posição do vetor eu tenho que alocar o espaço de memória para ela. Tá? Se eu não alocar esse espaço de memória para cada uma das posições lá do meu vetor, não vai funcionar com tipo abstrato de dados. Se eu estiver trabalhando com tipo abstrato de dados, certo? Eu tenho, além de dizer o tamanho do meu vetor, como eu fiz aqui em cima, para cada posição eu tenho que alocar um novo espaço de memória. Se for um vetor homogêneo, né, de um tipo primitivo de dado, eu não preciso dessa etapa aqui. Mas quando eu trabalho com TAD, eu preciso disso aqui, senão não funciona. Ok? Cuidado, não chamem isso aqui duas vezes, por exemplo, para a mesma posição de memória, porque senão você vai alocar um novo espaço de memória e você perde o que você já tinha. Ok? Então, vamos lá. Está faltando fazer aquela parte ali. Então, para essas três posições aqui do meu vetor, né, eu vou colocar aqui, ó, vet notebook na posição I igual a new, new, aí o tipo de dado abstrato, né? Reparem, é um vetor, certo, que vai guardar informações do notebook. Então, qual é o tipo de dado que vai estar dentro de cada uma dessas posições? É o TAD notebook. Ok? Então, aqui é o nome do vetor e aqui é o nome do TAD. Ok? Feito isso, aí já vai funcionar. Então, vamos lá, vamos executar aqui para ver se está tudo certo. Ele já saiu aqui, ó. Informe o modelo do notebook. Vou inventar os modelos aqui, ó. A55. Informe a quantidade de RAM. 8. Aí pulou aqui, ó. Informe o modelo do notebook, né? Pulou e foi direto aqui para quantidade de memória RAM.
Isso aqui é uma coisinha que acontece, que está na documentação do Java mesmo, que é o quê? Como está dentro de um laço de repetição, né? A primeira vez você pode ver que ele leu os dois valores aqui, que eu só botei dois aqui por enquanto, aqui dentro do for, né, para fazer essa leitura, ele leu certinho, né? Mas o que acontece? Quando o next line ele é executado depois de um next int ou depois de um next double, ele é ignorado. Tá? Como é que a gente resolve isso? Isso é de propósito, tá? Tá na documentação do Java que é para funcionar desse jeito. Ah, mas como se o next line está antes aqui? Realmente, quando ele estava antes, que foi a primeira execução aqui, funcionou certinho. Só que quando o laço de repetição foi repetido, né? A segunda vez que foi executado isso aqui é porque antes, logo antes, tinha sido executado aqui o next int. Então, por isso que ele foi ignorado. Né? Solução, como é que resolve? Então, a forma mais simples, né? Já que é uma limitação do Java, em vez de usar next line, é usar só next. Tá? Só que aí ele só vai pegar palavras até o primeiro espaço em branco que você digitar. Mas, para nossos fins educacionais aqui, está tudo bem. Resolve. Outra solução seria o quê? Seria depois do último next int, né, colocar um next line vazio, sem nada, só para deixar para aquele next line vazio, sem nada, ser ignorado. É uma forma também. Tá? Mas se nós colocarmos next aqui, para nós aqui só tá ok, vai funcionar, né? Então, eu vou parar aqui a execução e vou mandar executar de novo. Então, vai vir aqui, ó. Informe o modelo do notebook. Vamos lá. A55. Informe a quantidade de RAM. 8. Informe o modelo do notebook. Agora não pulou, né? Agora executou. Então, vou colocar aqui. A56. Informe a quantidade de RAM. Esse tem 16. Informe o modelo do notebook. B55. Informe a quantidade de RAM. Esse tem 32. E aí acabou, né? Não fiz mais nada. Vamos só dar uma olhadinha aqui o que acontece se a gente depurar esse código, ou seja, se eu acompanhar a execução desse código aqui, o que acontece. Né? Então eu vou colocar um breakpoint aqui no final, aqui na quantidade de RAM, e vou começar a execução de novo. Informe o modelo do notebook. A55. Informe a quantidade de RAM. Agora eu vou dizer que tem 32 GB, né? Ah, eu fiz tudo, mas ele pulou, né? Ele pulou porque eu dei o play especial aqui. Eu não dei o play especial, aliás, eu dei o play normal, né? Então não adianta colocar a linha vermelha aqui se tu dá o play normal, aí ele ignora, né? Então eu vou parar a execução, ok? Já está marcado o breakpoint aqui, só vou dar o play especial aqui. Cliquei no lugar errado, né? Então forme o modelo A55. Aí ele parou, né? Por quê? Porque a linha verde aqui ainda não foi executada, então ele não pegou a primeira quantidade de memória RAM ainda. Por que eu parei? Porque eu quero parar o meu mouse aqui em cima desse carinha aqui, ó, para poder enxergar o que tem dentro dessa variável aqui. Aqui, ó. Se eu clicar aqui no maisinho, né, que aparece aqui, ó, ele vai mostrar aqui, ó, VET Notebook, certo? Aí o NetBeans organiza, né, de 100 em 100. Por que de 100 em 100 aqui? Porque eu botei até 5.000, né? Muita coisa para ser visualizado. Então, o NetBeans, por uma questão de organização dele, classificou assim, né? Mas se eu pegar aqui, ó, por exemplo, aqui ó, na posição 0, que é a primeira do vetor, que é essa que eu estou preenchendo aqui, ó, então na posição 0 do meu VET Notebook, e se eu clicar no mais aqui, ó, eu tenho aqui, ó, modelo, fabricante, RAM, HD, preço. Ok? De todas essas informações, até agora eu só preenchi o modelo, as outras informações eu não preenchi ainda. Ok? Se der deixa eu dar um zoomzinho aqui, ó. Então aqui você consegue ver aqui, ó, todos os campos aqui. Na posição 1, olha só, a posição 0 tem esse maisinho aqui, a posição 1 não tem esse maisinho aqui para ver aqueles campos. Por quê? Porque na posição 1 não foi dado o comando new, que está lá dentro do laço de repetição. Ok? Até agora, como eu estou depurando o código, estou indo passo a passo, como se fosse o teste de mesa, né? Eu estou na posição 0 ainda, eu nem terminei de preencher os dois campos ali da posição 0. Depois que eu preencher, aí o campo 1 aqui vai passar a ter o maisinho aqui do lado para eu conseguir ver o que tem dentro dele. Assim estão todos os outros também, ó. Tá tudo vazio ainda porque não tem nada. Então, eu vou tirar isso aqui. Deixa eu tirar isso aqui.
Então eu vou digitar a linha verde aqui, lembre-se sempre que a linha verde não foi executada ainda, né? Então ela está pendente aqui. Se eu parar aqui em cima do i aqui, ó, ele mostra aqui, ó, i igual a zero. Então eu ainda estou na posição zero, estou terminando de preencher a posição zero. Para executar, clico nesse botãozinho aqui, ignorar, né? Ou eu posso dar o play aqui, ele vai continuar a execução e só vai parar se ele chegar de novo nessa linha vermelha aqui. Como eu estou dentro de um laço de repetição, eu sei que daqui a pouco ele vai chegar aqui de novo. Então eu vou dar esse play aqui, não esse aqui, né? Esse aqui, que está aqui nessa partezinha aqui de depuração, né? Então eu vou dar esse play aqui, aí eu vou vir aqui e vou digitar a quantidade de RAM. Ah, esse aqui eu vou dizer, só para a gente pegar um valor bem diferente, assim, ó, 333, certo? E aí ele já vai para a posição, já vai começar a preencher aqui, ó. O i agora tá valendo. Vamos ver aqui quanto é que tá valendo o i. Ah, é que ele não parou a execução, por isso que ele não mostra, tá? Ele só vai mostrar quando ele chegar nessa linha aqui que interrompe a execução, né? Então eu vou digitar aqui o modelo do notebook, A66, sei lá. E agora aqui, eu venho aqui para o mouse em cima aqui, ó, agora o i tá valendo 1. Então agora se eu for aqui na depuração aqui, ó, e clicar aqui no maisinho aqui do VET Notebook aqui, ó, o 0 e o 1 já tem o maisinho aqui para eu poder estar inspecionando eles e vendo o que, que tem dentro aqui, ó. Então os dois já tem aqui as informações. Por enquanto eu só preenchi o zoom está muito grande aqui. Por enquanto aqui está aparecendo aqui, ó, 333, ok? E na posição 1 aqui, né? Por enquanto eu só preenchi o modelo, daqui a pouquinho eu vou digitar a quantidade de memória RAM. Mas então eu consigo acompanhar nessa depuração aqui o valor que está nas minhas variáveis, ok? Acho que é isso, né? Aí a partir disso a gente já tem aqui as operações básicas, né? Quando a gente vai implementar um tipo abstrato de dado com listas, né? Não muda muita coisa, basicamente o que, que muda? Que eu tenho que definir o meu tipo abstrato de dados, que posso fazer num arquivo separado ou junto, né? E essa parte aqui. Ah, vamos dar uma olhadinha aqui só. O que, que acontece se, por exemplo, se eu esquecer essa linha aqui, ó? Vou comentar ela, ok? Se eu comentar ela, não vai ficar nenhum vermelhinho no meu código, vai dar tudo certo. Só que em tempo de execução vai dar um erro. Então vamos executar o meu programa aqui. Informe o modelo do notebook. Ah, passou? Não, não passou. Quer ver? Se eu digitar aqui, ó, A33, por exemplo, Enter, ó, aí ele dá o erro. Deixa eu jogar para cima um pouquinho aqui essa tela aqui para vocês conseguirem dar o erro aqui, ó. Ele dá o erro aqui, ó. Exception na thread main, ou seja, no método principal do programa, né? Qual que foi o erro? Null pointer exception, ou seja, você tentou jogar alguma coisa para um lugar que não existe. Ah, qual coisa que eu tentei jogar para onde não existe? Tentou jogar para dentro do campo modelo, certo? Só que o campo modelo não estava alocado ainda em memória. Porque como que não estava alocado em memória? Porque você não deu esse comandinho new aqui para a posição 0 aqui desse vetor. Ok? Então, dá erro, só em tempo de execução. E claro, se você tentar acessar uma posição do vetor que não existe, né? Por exemplo, o vetor vai até 5.000, né? Se você tentar acessar a posição 5.001, ou a, né, 6.000, 7.000, que são posições que não existem, ou posição -3, -4, o índice negativo também, né? Aí vai dar um outro erro aqui também, que é erro... Como é que é o nome do erro? Array index out of bounds. Né? Se aparecer esse erro de array index out of bounds, então vocês sabem que vocês estão tentando acessar uma posição do vetor que não existe. Pode ser negativa ou positiva por ter estourado. Por exemplo, o que é muito comum? Nesse caso aqui eu disse que o meu vetor vai até 5.000. Tem 5.000 posições, né? Então o índice dele, né, como começa em 0, vai de 0 até 4.999. Né? Então, se você tentar acessar a posição 5.000 do vetor, ela não existe. E aí também vai dar um erro aqui de array index out of bounds. É o nome do erro que aparece. Eu acho que era isso, pessoal. O que eu tinha para passar para vocês hoje sobre listas era isso, né?
Então, deem uma olhada naqueles 3 exercícios que ficaram aqui no final dessa listinha aqui. Tentem fazer esses exercícios, né? Não precisa me entregar, a princípio, né? Salvo se eu colocar lá no SIG alguma coisa específica que tem que me entregar, mas não precisa me entregar, tá? E bons estudos, né? Vamos aproveitar agora o nosso tempo para estar praticando um pouquinho aqui, tentar repetir ali os passos que eu fiz ali, né? Voltem o vídeo se precisar, tranquilo. E tentem resolver esses 3 exercícios aqui, porque algoritmos, como eu já comentei nas aulas anteriores, né? Não se aprende só olhando, tem que praticar. E é praticando que vai sentindo aquela dificuldade, que vai lembrando o que tem que fazer e o que não tem que fazer. Tá ok? Então, de minha parte é isso. Bons estudos para vocês. Fiquem bem. Tchau, tchau.